Então tá bom. Para começar, meu nome é Helena, sou jornalista formada pela UFES. Dou aula particular há muitos anos, né, de português, mas Carol me chamou justamente só porque eu gosto de escrever e eu domino a língua por estar imerso nessa área, né? Mas no âmbito do jornalismo e da comunicação, que é totalmente diferente de escrever redações do Enem. Mas eu estudei muito para me preparar para corrigir os textos de vocês e para essa aula em si. Então, para começar, né, a aula são os primeiros passos para uma boa redação. O primeiro passo é entender a estrutura de um texto. Né? Então, muitos estão escrevendo e não sabem o que texto é. Existem diversos textos, existem crônicas, poemas, poesias, e para o Enem em si, nós temos um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Ele tem que trazer informações, ele tem que trazer fatos, ele tem que trazer opiniões e os argumentos em si. Tudo isso parte de uma tese central, que é a sua ideia a respeito daquele tema. Então, por exemplo, ano passado foi a questão do acesso ao cinema, se não me engano, né? E qual é a sua opinião a respeito do acesso ao cinema? Essa será a sua tese central e você tem que colocar isso no seu texto, principalmente na introdução, mas a gente vai chegar lá. Né? Essa tese central é a opinião que você tem a respeito do tema que foi proposto. Todo o seu texto, e principalmente a tese, tem que ser feita de forma clara e objetiva. Todos os pontos de vista apresentados. Então, muitos dos textos que eu li de vocês, na hora da correção, eu ficava meio confusa e eu coloquei isso, quem pegou a minha correção viu, que eu falei, eu não entendi isso, não entendi isso. Vocês têm que lembrar que vocês escrevem para alguém ler. Então, o maior erro de quem escreve é não ler o texto no final. Muitas vezes na correria, poxa, mas falta 30 minutos, ainda não escrevi minha redação, tem que escrever, passar limpo muitas vezes, né, que tem gente que prefere o rascunho, mas não lê o texto, e isso deixa muitos erros passarem. Então, tentem ser o mais claro possível, e não é necessário rebuscar texto, falar com palavras bonitas, deixa isso para mim, para que gosta dessas coisas mais antigas. Quanto mais simples, melhor. Você precisa, num texto argumentativo, convencer o seu leitor. Você tem um ponto de vista, você vai escolher a sua opinião, né, a respeito daquele tema, e você tem que convencer outra pessoa de que você está certo. Por isso, os argumentos. E na hora de formatar essa estrutura, você tem que selecionar o que você quer escrever, que não dá tempo de você falar tudo, são 30 linhas. Então, você tem que realmente selecionar um pouco, organizar as ideias para você manter uma coerência textual e relacionar os argumentos consistentes, assim. Escolher algumas pesquisas que você, ao longo do ano, estudou, reportagens, vozes de autoridades que eu digo não é políticas, autoridades do meio, por exemplo, um professor de biologia famoso, um filósofo, um sociólogo. São as autoridades que a gente tem para cada meio que dão força ao seu texto. Então, coloquei como observação aqui em relação a letras, tá, galera? Muitas letras são bonitas e entendíveis, outras não. E letras contam ponto. Então, por favor, letra cursiva ou de forma. Quando você escolhe a cursiva, você tem que manter todo o texto com letra cursiva. Quando você escolhe a letra de forma, você tem que manter todo o texto com letra de forma. Você não pode escrever bola com um B cursivo e as outras letras de forma, e vice-versa. Sempre mantenham a mesma letra. Isso conta ponto. Ilegível. Quando a banca não entende o que você escreveu, muitas vezes eu não entendi em alguns textos, ela simplesmente não lê e perde o que você escreveu ali. Então, não entendeu uma parte importante do texto, não vai entender o texto, muitas vezes até anula questão de letra legível, tá? Respeitar as margens e a separação de sílabas. Então, começou a escrever uma palavra numa linha, respeita a separação correta de sílabas, tá bom? E continua na linha seguinte. Vamos lá. Ah, tá, só para lembrar. Às vezes, Helena, você está explicando o que é um texto dissertativo argumentativo, mas eu não sei o que é um argumento. O que é um argumento? Ele é um raciocínio que você coloca provas para afirmar ou negar alguma coisa.
Então, por exemplo, a questão, eu acho que foi até a temática dos textos de vocês, questão da saúde pública no Brasil. Eu tenho uma opinião daquilo e eu vou trazer provas, eu vou trazer um raciocínio lógico para embasar a minha opinião. Positiva ou negativa, tá? Em relação à norma culta, foi até interessante que alguns textos trataram de preconceito linguístico. E é complicado falar de preconceito linguístico e exigir a norma culta da língua obrigatoriamente. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com as gírias e as linguagens de internet. Isso é proibido nos textos de Enem. Então, tem que saber diferenciar o português falado do português escrito. Eu falo, mas você tá bem? Mas tá bem? Você não escreve tá bem, você escreve está bem. Então, saber diferenciar os tipos de português, a linguagem falada da linguagem escrita, o português formal do informal. Quando a gente fala norma culta, é o português formal. Não tem problema não saber, por isso vocês têm ao longo do ano para estudar e melhorar cada vez mais o vocabulário. Cuidado também com regionalismos, tá? Helena, mas é o meu jeito de falar, é da minha região, é onde eu falo. Não tem problema a gente falar assim. Igual aqui, nós somos capixabas, a gente fala, tá massa. É o nosso linguajar. Funciona. Não quer dizer que é informal, tá? Não é. Mas é regional. Então, se uma pessoa de outra localidade, por mais que ele esteja trabalhando aqui no Espírito Santo, ele for um paulista e for corrigir o seu texto, ele não vai entender o que significou o pocar para você. Então, evitar regionalismo, tá? E neologismos, tá? O que é neologismo? São essas palavras que a gente cria no nosso dia a dia. Por exemplo, tuitar, né, da palavra Twitter, mas não é uma palavra culta do português. Então, essas palavras criadas, de tipo chatear, não do sentido de deixar outra pessoa chateada, mas de utilizar chat de internet, tem que ser evitado, não só evitado, tem que não usar, tá? O que faz um texto ser bom e completo? É prática e leitura. Mas eu vou ler sobre gramática? Se você tiver essa disposição, ótimo. Estudar o português, melhor ainda. Mas é qualquer leitura. Se você gosta de ler Gibi, da Turma da Mônica, isso vai te ajudar. Se você gosta de ler, sei lá, livros de romance, isso vai te ajudar. Isso traz vocabulário, isso traz... A leitura faz com que você escreva corretamente. Muitas vezes a gente conhece uma palavra, não sabe como escreve errado. E a prática de escrever faz com que o nosso texto cada vez fique mais completo. Se eu ficar meses sem escrever, o meu primeiro texto vai ser uma porcaria. Depois de alguns meses, eu vou conseguir chegar num texto mais refinado, mais rebuscado. Então, por isso que a gente fala, façam redação. Não importa se está ruim agora, no final, que vai estar muito melhor. Tá. Dentro dessa questão de estrutura, a gente tem 2 tópicos num texto, que é a macroestrutura, que é o texto completo, em si, e a microestrutura, que são os períodos e os parágrafos, né? Que foram algumas coisas que eu notei que é a dificuldade da maioria dos textos. É formatar essa microestrutura para virar um macro. Vocês têm dificuldade de criar parágrafos. Mas antes de eu chegar na paragrafação, eu coloquei um adendo, né? Que muitas vezes no Enem colocam um texto dissertativo argumentativo em prosa. E várias vezes a gente cai naquela pegadinha, muitas vezes escreve um poema, escrevem receitas, escrevem algumas coisas que zeram a redação. Prosa quer dizer parágrafos, quer dizer uma estrutura de paragrafação, neste caso, tá? E a paragrafação, ela é feita como? Dentro da paragrafação existe a estrutura de um texto completo. Cada parágrafo tem início, meio e fim. Não é simplesmente, vou começar meu texto falando de uma coisa, no segundo parágrafo eu vou falar de outra coisa, ou continuando na primeira, e no terceiro eu finalizo. Não, o parágrafo ele é completo, ele tem que ter uma ideia fechada nele. Então, ele é uma unidade, um pedacinho completo de um todo que é o texto. Ele tem que ter um objetivo específico, e, por exemplo, na introdução, o seu objetivo específico é trazer a temática e trazer os seus argumentos que você vai embasar ao longo do texto.
Então, seu objetivo é esse. Ele tem que vir completo naquele parágrafo. Todo parágrafo tem uma ideia central. Você fala, eu vou falar disso nesse parágrafo, a respeito desse tema, nesse parágrafo. Se você tiver, você pode ter algumas ideias secundárias, que vão complementar a ideia central, nunca brigar, que senão o leitor fica confuso. Então, se você tiver várias ideias base, mais de uma ideia base, tá errado, o parágrafo não funciona. Você tem que ter uma ideia base para cada parágrafo. Ah, mas eu tive uma segunda ideia, eu quero colocar. Já é um segundo parágrafo. Nunca vão juntos, senão entram em conflito, fica um texto muito pesado. Traz confusão para quem está lendo, né? O parágrafo, ele tem que ser lógico. A questão da coerência e da coesão, ela não é apenas para o todo do texto, ela também para o parágrafo. Então, tem que ter uma lógica de sentido, de ideia, de complemento, né, num parágrafo único. Como eu disse, ele tem início, meio e fim. Mas o final, a conclusão de um parágrafo, ele é facultativo, porque não necessariamente você vai findar aquela ideia ali, né? Você pode continuar ela, você vai resgatar ela ao longo do texto, não tem necessidade de terminar. Mas algumas vezes você quer e pode. Vamos lá. Você tem que manter a clareza nos parágrafos da sua ideia central. Você manteve a ideia e você tem que continuar com ela. Por exemplo, vou tentar... Teve um texto até que eu fiquei um pouco confusa, mas vou tentar fugir dele para não entregar a pessoa. Começou a falar da saúde, do SUS, e depois dos profissionais, da sucateação, e depois começou a falar que os brasileiros estão engordando por conta de má alimentação. Nada está errado, mas o texto não vira um todo, porque cada parágrafo, apesar de ser único, ele tem que também complementar. Um complementa o outro. Vamos lá. Passou a paragrafação, a gente tem a questão da situação-problema. Todo texto do Enem vem com uma situação-problema. Às vezes é uma pergunta, normalmente são situações reais, né? É um incômodo, é um desequilíbrio, é uma insegurança, é uma instabilidade da nossa sociedade. São coisas que nos afetam. Às vezes violência contra a mulher, saúde, acesso à educação. Esse ano as apostas vão para o coronavírus, mas mais tarde a gente fala sobre isso. Então, é um problema que é difícil de resolver, não é fácil. Por isso que escrever redação do Enem é difícil sim. Quem fala que é fácil é mentira. Ele te dá uma bomba para você resolver. E você não resolve de uma maneira só. Não tem como resolver de uma maneira só. Quando falam bem assim, o problema é violência contra a mulher. Se eu não me engano, foi o tema da redação de 2015. Não tenho certeza. Você não tem como resolver violência contra a mulher, que é um tema enraizado na nossa sociedade, cada vez os números estão maiores, com uma solução só. Esse é um fato de diferencial na redação. Se você trouxer mais de uma solução, embasada em vários conteúdos, sua redação vai ficando mais rica e vai dando mais valor para o texto, tá? Então, você tem que adotar um conjunto de ações estratégicas para atacar o problema, e não uma ação só. Muitas das vezes, as pessoas tiram notas baixas na redação porque dá uma solução só. Sabendo que essa solução, esse problema é tão grande, não tem como resolver só com aquilo. Então, você tem que ter mais de um setor na sua proposta de intervenção. Helena, mas o que é um setor, né? São setores de conhecimento. Eu coloquei isso nas redações que eu corrigi, tá? Vocês têm que ter conhecimento de mundo, é a atualidade. Mas eu não tenho tempo de estudar, eu trabalho o dia inteiro. Não precisa. Claro que precisa, né? Estou sendo irracional, mas não é necessário você ter acesso às atualidades, a esse conhecimento, para você parar na frente do computador e estudar igual uma louca durante 5 horas. Não é isso. É você parar, assistir um jornal na hora que você está jantando, na hora que você está almoçando. É você ler as notícias antes de sair de casa. É você ficar sabendo o que está acontecendo no mundo, em geral, mas principalmente no Brasil, porque o Enem, não que não vá tratar de coisas mundiais, mas normalmente foca nos problemas do nosso país. Então, você tem que ter ideias, né, das vertentes filosóficas, sociológicas, você tem que ter um conteúdo de biologia, de geografia, de história, porque para embasar os seus argumentos ao longo do texto. Não é só saber escrever em português.
Não é só saber a norma culta. Não adianta chegar com um tema super difícil ano que vem, você sentar e falar, nossa, mas eu não sei escrever sobre. Então, o que adiantou saber escrever uma redação? Tem que ter conteúdo. Então, como eu disse, as soluções nunca são simples, mas você não pode criar uma coisa que seria um sonho, uma utopia, né? Uma coisa que é irreal. Sua proposta de redação, sei lá, para resolver o problema de violência contra a mulher, vamos dizimar os homens. Isso é irreal. Então, você tem que trazer realidade para o seu texto. Não podemos inventar coisas, tirar ideias loucas, assim, doidas. Tem que ser uma coisa de verdade, palpável, uma solução que funcione, uma possibilidade para o mundo. Vamos lá. Dentro da estrutura, como eu disse, das paragrafações, existe uma receitinha de bolo, que eu também escrevi para a maioria da galera que eu corrigi os textos. A receitinha de bolo é todo o texto, vocês já ouviram, tanto em aulas de redação quanto de português na vida, tem início, meio e fim. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim como o parágrafo que eu disse. Começando pela introdução, o que eu senti dificuldade é que ou vocês repetiam o tema do texto na introdução, copiar e colar, o tema é a saúde, sei lá, os defeitos da saúde pública no Brasil. Aí colocava, os defeitos da saúde pública no Brasil é plágio, tá, gente? Vocês copiarem qualquer coisa do texto base da proposta e colocar igualzinho no texto. Você tem que transformar aquilo. E vocês têm dificuldade de trazer a ideia central, a opinião de vocês, o que vocês querem abordar ali naquela introdução. Começa muito um texto vago, um texto... A introdução é quando a banca vai se interessar pelo seu texto. É quando ela vai ler com cuidado. Se a introdução for muito boa, eles vão falar, nossa... Me cativou, me prendeu, vou ler com cuidado, porque eles leem centenas de redações. Centenas de redações. Se a redação estiver mal escrita e eles não se interessarem, as coisas realmente são seres humanos corrigindo. As coisas vão assim, já tá ruim aqui, né? Vai lendo de qualquer jeito. Quando o texto cativa, a pessoa toma muito mais cuidado para corrigir. Então, a introdução serve para prender a banca, o seu leitor. Então, ali você vai expor os seus argumentos. Ali você vai mostrar que você compreendeu o tema central. Eu estava até lendo sobre que essa redação que teve uns anos atrás de violência contra a mulher, muita gente zerou. Porque eu lembro que o tema foi a perpetuação da violência, sei lá, era uma palavra só que fazia uma diferença tão grande de entendimento de tema, porque não é sobre a violência contra a mulher. O tema era a continuidade dela, porque ainda vivemos ela. Então, você tinha que explicar um passado e trazer para um futuro. E as pessoas só explicaram o porquê da violência. A violência acontece por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, senão que você não compreendeu o tema. Essa é a competência 1 do Enem e zera redações. Então, você tem, às vezes, é só uma frase tão pequenininha, mas as pessoas não prestam atenção ou leem de qualquer jeito e não entendem o tema e escrevem mal a introdução. Você tem que compreender completamente o que foi proposto e colocar essa compreensão no primeiro parágrafo. Ali é obrigatório ter a compreensão do tema. E vale nota. Depois, a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento, aquela receitinha de bolo que eu falei, é um parágrafo de introdução, 1 ou 2 de desenvolvimento e a conclusão. São 30 linhas, então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos argumentos para o texto não ficar gigantesco e não dar conta, não caber a finalização do texto no espaço, já aconteceu isso comigo. Então, o desenvolvimento, esses 2 parágrafos do meio, vão ser baseados na sua introdução. Quando você traz argumentos na introdução, a sua opinião dos fatos, você define o tamanho do seu texto. Por isso que é importante, tanto importante, uma introdução do texto. Lá, vamos supor, se você colocar 2 argumentos na introdução, você vai colocar de desenvolvimento um parágrafo, argumento que você citou, da sua primeira opinião central, e um segundo parágrafo para tratar do seu segundo argumento, separadamente. Se você tratar de um argumento só, pode ser um parágrafo só ou 2, né, se o tema for muito extenso, muito grande. Mas, no geral, um parágrafo só no meio da conta de desenvolvimento. Mas sempre lembrem,
os argumentos que vocês tratarem na introdução, todos eles têm que ser abordados no texto. Então, não adianta, assim, querer mostrar demais, eu sei de todos esses, se você não vai dar conta de contar sobre eles, sobre todos durante o corpo do texto, porque não dá. Não é porque você não sabe, é porque não tem espaço, a banca sabe disso. Por isso você tem que delimitar bem e fazer aquele papel de seleção que eu comentei no início. E tomar cuidado com a transição. Né? Você sai de uma introdução, né, de um início de texto bem construído, você não termina aquele parágrafo e começa outro do nada. Você tem que sempre ter ganchos textuais. Senti muita falta disso também. Isso é questão mais de português agora, né, de gramática. Falta os ganchos dos assuntos. Vocês saem de um e começam um segundo assunto totalmente diferente. Está na mesma temática, mas não tem nada a ver com o que você começou a falar antes. Então, vocês têm que dar continuidade textual, tá? Então, saiu da introdução, terminou ela, puxe um ganchinho, começa o segundo parágrafo. Desenvolveu o segundo parágrafo, embasou seus argumentos, trouxe fatos, puxe um ganchinho, desenvolve o terceiro, se for o caso. Se não, desenvolver a conclusão. Por último, vem a conclusão. A conclusão é o quê? O que o Enem pede para a gente quando vai escrever? Uma proposta. Muitas vezes de uma intervenção social, uma intervenção cultural, uma intervenção de ideias. Essa intervenção tem que estar na conclusão. É o que você quer falar. Olha, perante a violência contra a mulher, eu acho que seria ideal nós fazermos um programa de... Óbvio que eu estou falando com vocês, você não pode usar eu acho, eu penso, eu opino, nada disso. Mas também não pode usar o nós, vocês usam muito o nós, falando... Deixa eu pegar um exemplo de um dos textos que eu li hoje, estava escrito assim: sabemos que a situação da saúde é muito complexa no nosso país. Tá, foi só um exemplo. Esse sabemos, eu sei mesmo. Você sabe, você que está escrevendo. Agora, o seu leitor sabe? Aquele leitor tem bagagem, tem capacidade, ele tem acesso à informação, à comunicação. Óbvio que você está escrevendo para uma banca esclarecida, mas a gente não pode pensar só nisso. Você sempre, é aquilo que eu disse, você sempre escreve para alguém ler. Se você escreve vagamente, o seu leitor não vai entender o que você está escrevendo. Muitas vezes você tem que pensar que a pessoa não tem, generalizando, não tem conhecimento de mundo para entender o que você vai escrever se você escrever muito rebuscadamente. Então, você tem que escrever simples, direto, coeso, coerente, de forma clara e sem deixar indagações, sem deixar os questionamentos para o leitor. Aí fala, sabemos que a situação do país em relação à saúde, o SUS é muito complicada, está faltando equipamento. Aí eu, como leitora, falei, eu sei, eu que estou lendo, corrigindo o texto de você, que se eu desse para minha avó, ela saberia, se eu desse para um primo, ele saberia. Então, vocês sempre têm que pensar nisso. Esquece o nós. Você não está falando por você e outra pessoa. Você está falando por você. Você pode usar a primeira pessoa no texto inteiro, mas não use o pronome pessoal eu, ok? Não é proibido, mas empobrece o texto. Oi, pode falar. Pode ser usado, mas é legal evitar. Tem como evitar. O texto pode ficar... Esse sabemos não pode. Não pode. O- Tá, deixa eu tentar pegar uma frase. Tá, deixa eu... Sabemos que a situação nos hospitais... Foi isso que a pessoa escreveu, né? Sabemos que a situação nos hospitais no país... Ela pode afirmar, Carol, porque é o argumento dela. Se o argumento inicial lá no texto dela, a opinião dela é de que a situação do país, dos hospitais é ruim e é caótica, está faltando estrutura, ela tem que trazer isso como afirmação pessoal. Então, ela vai colocar: os hospitais do Brasil vivem uma situação caótica e de falta de estrutura. Essa é a afirmação. Não, sabemos que, porque o nós não existe, o texto é seu. Entendeu? Beleza. E aí a gente vem para a conclusão, né, essa questão da intervenção, que é a sua proposta final, que você delimita como uma solução para esse problema, tem que vir na conclusão.
E muitas vezes é uma solução crítica, justamente porque os problemas são polêmicos quando são trazidos para a gente escrever, né? Então, você pode deixar uma solução, uma crítica ao problema, ao Estado, ao governo, ou ainda pode trazer esses órgãos de poder como solução. É excelente e conta muito ponto quando você embasa a sua solução em órgãos. Que órgãos são esses? Esses setores, né, da sociedade, que é o próprio governo. Então, por exemplo, a questão da saúde pública no Brasil é tentar melhorar, então, vamos supor, o RH, né, os recursos humanos do Ministério da Saúde ou dos hospitais, ter mais investimento, e isso depende do governo. Se fosse uma questão ambiental, por exemplo, o texto, não que não dependa do governo, mas também existem várias ONGs que trabalham a situação ambiental. Então, fazer um investimento nessas ONGs, dar espaço, dar voz. A mídia é um excelente ponto de partida para você trazer uma solução. Então, por exemplo, ter uma mídia mais esclarecedora, ter acesso, trazer informações mais claras, mais completas para quem está lendo seu texto. Então, apresentar às vezes que existe o conselho de saúde onde a população pode participar também, eu acho que é uma forma de enriquecer, de trazer, né? Sim, exatamente, de trazer um nome, um setor para resolver o seu problema. Você trouxe veio o problema que o Enem te deu. Na introdução, você deu a sua opinião sobre esse problema e os argumentos você vai tratar dele. Nos argumentos, você trouxe fatos, informações, às vezes números, estatísticas, pesquisas, ou a voz dessas pessoas mais importantes da sociedade para embasar a sua opinião, e vai chegar no final, é só você. Você vai trazer a solução. Essa solução pode e deve vir com algum órgão, com algum setor da sociedade. Então, pode ser ONGs, pode ser a mídia, pode ser o governo, pode ser família, porque vários textos ao longo desses anos envolveu famílias, né? O poder da família na educação pode ser escola, como que a escola... Então, esses setores fazem parte da sua solução e embasam ela, funcionam, tá? Eles devem ser usados. E o importante, quanto mais setores você usar, melhor. Só que para você usá-los, por exemplo, a gente está falando de saúde, porque foi um dos temas do texto de vocês, se eu trouxer uma solução para o governo investir mais e, por exemplo, para escola ensinar os direitos que nós temos de saúde pública no país, eu já trouxe 2 órgãos para solucionar meu problema. Só que eu tenho que explicar. E eu só tenho um parágrafo, muitas vezes de 4 a 5 linhas, porque eu já estou no final do meu texto, já argumentei, já acabou o espaço. Então, isso que vocês têm que tomar cuidado. Vocês podem trazer várias coisas para o texto. Tomar cuidado com se vai dar para falar de tudo. Então, no máximo 2 ali para terminar sua conclusão, não precisa passar disso. 2 setores para embasar essa solução. Na conclusão, você responde algumas perguntas que muitas vezes o leitor tem. O Enem te dá e você tem que responder, que é quem fará que é isso que a gente está falando, esse setor. Quem que vai fazer essa solução para você? Essa solução virar real, né? Então, por exemplo, a violência contra a mulher tem que melhorar, sei lá, as campanhas educativas. Então, quem que vai fazer isso? O governo? Um conselho, a delegacia da mulher? Vou trair e você tem que fazer essa resposta com isso, entendeu? Quem vai solucionar o meu problema? Como que ela vai ser implementada? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma campanha de conscientização, eu penso que tem que ser feito na televisão, porque hoje ainda tem um grande acesso da população, que muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, alimentado, e tem que ter páginas nas redes sociais, nas mídias, para conscientizar os jovens, por exemplo. Então, eu já trouxe como que vai ser implementada essa minha solução. E eu tenho qual o objetivo dela? Eu tenho que escrever. Então, isso é para ajudar as pessoas a conscientizarem, mudarem essa cabeça do patriarcado, do machismo. Vocês podem usar como vocês quiserem essas palavras de força, tá? Desde que vocês saibam usar. E o objetivo é fazer com que diminuam os números de violência contra a mulher, até o ponto que chegue a não existir. É uma excelente conclusão.
vocês têm que fazer com naturalidade. Por isso que eu tô falando, existem várias palavras legais, várias palavras difíceis, várias palavras rebuscadas, mas não adianta quando a gente não sabe o significado delas. A gente ouve outra pessoa falar, fala, ah, gostei, vou usar também. A Carol me zoa, eu falo muita palavra difícil. E aí, mas muitas... Porque eu amo português, eu sei, eu leio muito, eu escrevo muito, mas eu tenho que lembrar que às vezes a outra pessoa não sabe. Então, vocês têm que fazer com que o texto seja natural, a conclusão seja natural, nada muito forçado, fazendo aquelas palavras mecânicas, robotizadas. Isso funciona para o leitor. Quando a leitura é leve, sabe quando aquele livro é bom, que a gente fala, nossa, comi o livro? É porque a leitura é leve, a leitura é delicada, o texto não é difícil, quando é muito difícil a gente não gosta. Então, quando é natural, vale mais. A banca aceita mais esse texto. E aí, tem uma pergunta que vocês não respondem assim escrevendo no texto. Ah, ela pode ser realizada assim, assim, assado. Não é assim. Mas que vocês, como leitor, como escritor, têm que responder na cabeça e ao longo do texto isso está enraizado, que é essa solução que eu estou propondo na minha conclusão, ela pode ser realizada ou não? É aquilo que eu falei da doideira. Se for uma coisa muito surreal, de tipo, tem que investir R$1 trilhão no setor para que... Se for uma coisa que a gente não imagina que aconteça, não é legal usar. Então, vocês têm que imaginar, ver se essa solução é real e colocar no papel. Quando ela é possível, como a questão da conscientização por meio de uma campanha, ela é possível. A gente vê várias campanhas sendo criadas e tal, trazer uma ideia... Essa é uma ideia batida, inclusive. Não recomendo, mas trazer uma ideia nova como solução, vocês veem se ela é usual. Se for verdadeira, assim, eu vejo que se o Brasil fizesse isso, ia dar solução e é possível. A gente tem dinheiro, a gente tem uma população inteligente, trabalhadora, que dá para fazer isso tudo que eu estou pedindo para fazer. Então, o seu texto tem uma conclusão legal. Então, vamos lá. Dentro das minhas conclusões nos textos que eu corrigi, eu não me deparei com nenhuma situação de ofensas, textos mal escritos que afetassem a questão dos direitos humanos. Isso é base para o texto do Enem, vocês têm que ter muito cuidado. Essa questão da violência contra a mulher, por exemplo, foi uma que cancelou muitos textos porque envolve direitos humanos. Então, quando é te dado uma temática, você pode concordar ou refutar ela, você não é obrigado a achar assim, ele vai te dar um problema, você não é obrigado a acreditar que aquilo é um problema para você. Então, por exemplo, a do ano passado, a pessoa, se ela não tivesse bagagem para ir contra, ela podia ser a favor. Então, era a questão da falta de acesso aos cinemas, né? A democratização do cinema, o tema era esse. A pessoa podia falar, eu acho que o cinema é democratizado. E essa podia ser a base do texto dela, entendeu? Ela não pedia em contra, eu acho realmente que tem uma segmentação de classes, que as pessoas não têm acesso, que no interior não tem. Esse é um texto que eu pedi para outra vertente. Isso vocês têm que ficar claro. Não existe certo e errado. Só se infringir os direitos humanos. Então, vocês podem ir para as duas vertentes. Negar ou afirmar. Né, concordar com aquilo. Então, a questão só a dica, né? A questão da violência contra a mulher, por que você não pode negar que você está sendo favorável à violência contra a mulher? E quando você é favorável a alguma violência, você está indo de frente com o tema. Muita coisa no Enem é pegadinha, muita coisa na prova é pegadinha e na redação não fica de fora, tá? Essa questão dos direitos humanos, eles podem brincar até nos textos base. Então, vocês têm que ficar atentos. É simplesmente, gente, aquele básico. Basicão para viver a vida plena. Não ofender, não xingar, evitar palavras de baixo calão, evitar ir de encontro com... de forma agressiva perante algum tema, alguma pessoa, algum grupo específico no texto, tá? De qualquer vertente. Não, como eu disse, não existe vertente certo ou errado. É para qualquer lado, é para qualquer vertente, que essa forma de ofensa pode prejudicar o texto, pode ser de acordo com infringir os direitos humanos ou os direitos regionais e culturais, tá? Que isso também conta. Então, você não pode... A questão do preconceito linguístico também, era um excelente tema de pegadinha. Você não pode ir contra esse tema, você tem que concordar com ele, porque se você é contra, e na hora de você fazer o seu argumento, uma hora você vai
se pegar ali nas palavras, você vai cair naquela questão do preconceito regional e cultural e o seu texto vai ser cancelado. Então tem que tomar muito cuidado. Aí, voltando a outro ponto importante que eu coloquei em todas as correções, vocês têm que ter muito cuidado com os achismos, tá? Uma coisa é opinião. O que é opinião e o que é um achismo? Opinião é embasada. Por exemplo, eu tô vendo aqui a parede do quarto, ela é amarelada, eu acho que ela é bonita. É um achismo. Não tem nada que tá, assim, colaborando pro meu pensamento. É o que eu penso, é o que eu acho. Ninguém... Você pode não concordar comigo, mas aí vai ser seu achismo contra o meu. Opinião é... Eu li que essa cor é a cor do ano na Pantone, na revista tal, e tal autor diz que ela acalma os nervos, ajuda a dormir. Então, ela é uma excelente cor para ter no quarto. Isso é uma opinião. Eu me embasei num autor, numa matéria de uma revista, num conceito, sei lá, às vezes até na moda. No caso, foi a moda. Você embasou sua opinião. Isso que tem que ter na redação do Enem. Você não pode só falar, igual a gente estava falando aqui, né? Eu penso, eu acho, isso, isso e isso. Tá, você acha. Mas você acha por quê? Esse porquê que tem que estar ao longo do seu texto e ao longo dos seus parágrafos. Entendeu? Eu penso que a sociedade brasileira é uma sociedade muito violenta. Por quê? Porque o Estado do Espírito Santo, não sei, mas isso vocês que estão estudando têm que saber, ler as atualidades e saber. Eu tenho certeza que o Espírito Santo é o estado que mais mata a mulher, que tem um número mais alto de violência contra a mulher. Então, vocês gravam uns numerozinhos, não precisa saber de tudo, gente. Uma coisa ou outra. Entendeu? Igual, eu já sei, isso é um fato. Eu sei que o Estado do Espírito Santo é o que mais mata, é o que mais tem violência. Às vezes eu não sei o número, mas eu lembro que eu li no jornal A Gazeta. Então, segundo o jornal A Gazeta, é bom às vezes saber a data. Ou, segundo tal estatística, segundo a Delegacia contra a Mulher, a Delegacia da Mulher no Estado do Espírito Santo, é o que mais mata. Isso é o embasar. Então, ao longo do meu texto, eu vou colocando esses embasamentos e esses setores. Se você colocar só, eu penso isso, a maioria dos textos foram isso. Não que não tivessem, tá? Textos muito bons, vocês tiveram textos muito bons. As ideias de vocês são muito boas. A tese central é muito boa. Muitas vezes vocês não conseguem conectar, e é normal, é o primeiro texto, tá? Não eu tenho desespero. Como eu falei. Helena. Se parar... Oi, pode falar. Tipo, se eu tiver com dúvidas sobre a data, por exemplo, esqueci a data, falar tipo... na última década, o Espírito Santo veio entre os primeiros no ranking de violência contra a mulher. Já ajuda, né, no caso? Já ajuda, porque você já tem certeza disso, igual eu tinha certeza. Você já tem certeza disso. Fica melhor se você souber de onde veio essa última década, entendeu? Então, por exemplo, não precisa saber da data, mas é sempre bom basear em algum órgão. Então, sei lá, segundo as estatísticas de violência da Polícia Civil ou da Delegacia da Mulher ou do, sei lá, do Ministério de Segurança, alguma coisa, a gente é bom, tá? Não é obrigado. Como você disse, eu já sentei lá no Enem 4 vezes. E eu já sentei e já me deparei com um tema que eu não tinha noção do que eu ia escrever. Eu só enchi linguiça, eu não tinha conteúdo para escrever aquilo. Mas a gente acha que não tem. É o desespero que deixa a gente falar, não sei, dá vontade de desistir. Mas não pode, a gente já ouviu alguém falar sobre, algum professor na sala de aula, a gente já leu em algum jornal, alguma coisa. Esse alguma coisa é o que vai enraizar seu texto todo. Aí, quando a gente não sabe nada, a gente tem que abdicar do 1000. O 1000 é impossível quando a gente não tem noção do que a gente está escrevendo. Mas ainda dá para formatar um texto legal. Então, é por isso que eu falo com vocês. Atualidade é tudo. Então, hoje a gente está vivendo uma pandemia, um coronavírus. Vocês têm que estar ligados no que está acontecendo no mundo, entender, tá, como que está sendo o combate, como que está sendo, o que é esse distanciamento social, tudo isso pode ser tratado num texto. Inclusive, já vou jogando minhas cartadas aqui, tá? Tem muita gente apostando, vou beber uma água, rapidinho, calma aí. Tem muita gente apostando no coronavírus como já segmentado, vai ser esse tema. Só que a minha aposta como
leitora desses sites, desses blogs de língua portuguesa, desses professores renomados, é que o coronavírus não vai vir puro e simples. Vai vir de forma das consequências dele. Então, por exemplo, o impacto nas indústrias, na indústria da moda, por exemplo. Que moda que a gente tem hoje? Entendeu? Não está tendo desfile, não está tendo produção de roupa, não está tendo, às vezes... Então, um impacto na educação, a questão do EAD. O Brasil está preparado para a educação à distância? A gente está sentindo isso? A gente vê, sabe? Os alunos, às vezes, não têm acesso à internet, não têm um celular, um computador em casa, ou os cursos não estão preparados, os professores não estão preparados. O sistema, a internet é muito lerda, os aplicativos às vezes não rodam nas coisas que a gente tem em casa. Então, o Brasil está realmente preparado para essa educação à distância? É um excelente tema. E é consequência do vírus. Home office, entendeu? Como as pessoas estão se reinventando, questão de microempresa. Então, a gente não pode só focar o coronavírus, a saúde, as mortes, os cemitérios, tudo isso pode cair, tá? Mas eu acho que vocês também podem estudar muitas consequências em todos os nichos. Humanas, essa questão do distanciamento é muito importante. A gente estava vivendo numa era que a gente criticava muito o digital, as relações, né? Eles estavam ficando muito celular. Às vezes a gente está na sala com os nossos pais, ou na mesa de jantar, e a gente no celular conversando, nem prestando atenção no que está acontecendo do nosso redor. E agora é o contrário. A gente precisa do digital, mas a gente quer muito o outro lado. A gente quer muito que a pessoa esteja do nosso lado conversando, que a gente dá um abraço. Então, pode vir um tema em relação à interação social, entendeu? Pode vir. Eu acho que vocês têm que estudar muito isso, assim, as consequências da pandemia, tá? Vamos lá. Uma coisa muito importante, gente. Deixa eu ver a hora. Carol, me segurem, pelo amor de Deus, são 7h50. Título, galera. Título, galera, pelo amor de Deus, eu surto. Carol viu meus surtos. O título não é obrigatório no Enem, é facultativo. O facultativo significa isso, de não ser obrigatório. Você não é obrigatório colocar lá. Só tem um porém, vocês têm que lembrar. Tudo que vocês escrevem está sendo avaliado. Então, se você escrever um excelente título, ele não serviu de nada, assim, não te deu pontos. Mas se você escrever um título com erro de português, ele vai te tirar ponto. Ele só tem ônus, só vai te tirar coisas, ele não tem bônus, ele não vai te dar nada mais. Então, se você quer escrever um título, ok, eu sou uma pessoa que gosta de textos com títulos, mas se vocês estão inseguros em construir um título que precisa ser muito bom, não escrevam. Muitas das vezes o título a gente deixa... Oi? Corre do título, então. É melhor não. Então, aí eu vou dar dicas para quem gosta do título, tá? Ó, se tiver que escrever um título, ele tem que ser curto e tem que ser objetivo. Principalmente, vocês não podem, a mesma coisa, não podem copiar o tema da redação. Veio muito isso. O tema da redação é, sei lá, as dificuldades da saúde pública no Brasil, e a pessoa coloca como título, as dificuldades da saúde pública no Brasil. Não pode, gente, não pode. E perde ponto. Tem que criar o seu texto nas dificuldades da saúde pública no Brasil. O seu texto vai abranger os seus argumentos, as suas opiniões, tudo isso que eu contei para vocês. Então, você pode trazer um título que vai começar isso tudo, que vai resumir todo o seu texto. Esse é um título. É legal evitar artigos. O que é o artigo, para quem não lembra? É o a, os, as, uns. Não quer dizer que é proibido. De novo, nada é proibido, tirando a questão de infringir os direitos humanos, tá? Mas é bom evitar. Título de redação do Enem é como se fosse título de uma matéria de um jornal, sabe? Não vem assim, a mulher matou tal pessoa, o título. Não, isso é de narração, textos narrativos. Claro, pergunta. Pode perguntar. Então, é porque estava voltando no assunto lá do argumento. As pessoas dizem que se a gente faz citações, por exemplo, tem mais valor. E aí, analisando o que você estava falando
do quanto com que ele pode vir, você acabou falando de vários nichos. Então, assim, eu fiquei pensando, como que eu posso estudar, por exemplo, que tipo de textos, filósofos, sei lá, que eu posso ler, que eu consiga usar uma citação em diversos nichos diferentes? Acho que é isso. Olha, é uma pergunta bem difícil, porque é aquilo, né? A gente tem que saber um pouquinho de tudo, infelizmente. Um pouquinho de tudo. O que eu recomendo em relação a saber o que está acontecendo nesses vários nichos é ler muito notícias. Não importa onde, se é no jornal impresso, se é assistindo a televisão, qualquer canal, tá, galera? Se lendo blogs de notícias, desde que sejam confiáveis, tá? Vocês têm que saber ver o que é um blog, o que é um site noticioso que é de confiança, que já tem, assim, uma aceitação pública, como, por exemplo, uma coisa é eu entrar no site do O Globo, que é um jornal até impresso, né, eu acho que é do Rio, e lá ler uma notícia, ler um colunista, as opiniões daquela pessoa. Vocês podem se basear em opiniões de jornalistas, tá? São vozes importantes da sociedade. Outra coisa é eu entrar, sei lá, no curiosidades.com, entendeu? Essas coisas vocês têm que saber delinear o que é muito bom, social, e o que é curiosidade, o que é, sei lá, coisas de internet. Entre essas vozes, assim, eu, particularmente, é sempre bom ter filósofos e sociólogos debaixo da manga. Como sociólogo, eu recomendo muito Bauman, tá? Então, anotem aí. Talvez não... Bauman, Baulman. Se eu não me engano, se eu não estou soletrando errado. Ele morreu agora nessa última década, morreu recente, bem velhinho. Ele é um excelente sociólogo, famoso, tem voz no mundo inteiro. Ele fala das nossas relações até nos dias de hoje, tá? Bauman é famoso pelos posicionamentos de amor líquido, sociedade líquida. O que é esse líquido? Que eu me baseio na minha vida e nos meus textos. Essa questão da gente não ter conexões mais, das coisas serem fluidas. A gente não se envolve mais com uma pessoa. Bauman falava isso, né? A gente pega aquele nicho, usa e vai. É tudo muito líquido, não tem mais interesse, não tem mais uma coisa concreta. Esse era o ponto de partida dos estudos dele, né? Gente, não foque em gravar frases de pessoas, sabe? Por exemplo, se vocês lerem, sei lá, artigos, textos de um sociólogo, de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, brasileiro, leiam, por favor, Paulo Freire, tá? Paulo Freire, porque ele embasa toda a questão da educação no nosso país, entendeu? Isso que eu tô fazendo aqui agora, que eu não gosto, por isso que eu adoro quando vocês me interrompam, essa questão de educação bancária, é o termo que Paulo Freire usa, de você só depositar na cabeça do aluno, toma, bomba, vai. O aluno não tem voz, isso não existe. Paulo Freire queria um rompimento dessa educação bancária. O aluno tem voz. O tanto que eu ensino para vocês, vocês me ensinam. Tanto que eu aprendi muito lendo todos os textos. Coisas, às vezes até assim, caraca, eu não pensei nisso, e vocês trouxeram. Isso que é uma educação legal, já é alguém para vocês citarem. Então, não se peguem gravando frases, não tem necessidade, vocês vão ficar doidos. Pega o conteúdo, sabe? Igual agora, eu sei disso do Paulo Freire, está na minha cabeça, então eu posso colocar no meu texto. Segundo Paulo Freire, a educação vem sendo bancária. Ele acredita que é melhor uma educação de troca, entendeu? Você usa sim a pessoa, a voz da pessoa, não precisa colocar entre aspas. Você só vai usar entre aspas, e isso é importante. Quando você tem certeza. Aí vou perguntar para vocês vão ter certeza? Vocês vão gravar exatamente a frase que o cara falou? Se vocês não acham que vão conseguir gravar, não usem a frase completa dentro de aspas, porque vocês vão estar modificando. Então, vocês colocam, segundo tal pessoa, isso e isso. Ele acredita nisso. Ele disse isso. E fora... Entendeu? Pode falar. E fora você citar a frase da pessoa, você pode perder muita linha, né? Para argumentar. É legal usar citações, é isso que eu estou falando, das vozes das autoridades da sociedade. Exemplo, esses que eu dei. Mas vocês não podem fazer um texto cheio disso. Vocês não podem colocar
citação na introdução, no desenvolvimento nos 2 parágrafos e na conclusão, entendeu? Isso só mostra que você não teve sua própria voz, que a ideia da dissertação é você ter a própria voz, e você se embasou em outras pessoas puramente para construir um texto. Então, assim, a ideia de usar as citações ou as vozes indiretas, quando eu digo voz indireta, que a gente não colocou a aspa, a gente falou, segundo tal pessoa, segundo tal especialista. Quando a gente usa essas vozes indiretas, a gente embasa a nossa ideia. Então, vocês podem construir as suas opiniões, o seu texto, a sua temática ali, e embasar a ideia com, sei lá, se o tema for educação, for EAD, com Palmeiro. Se o tema for alguma coisa que envolve sociologia, história, com Bauman. Se for um tema mais filosófico, pode vir, galera. Enem ama filosofia e sociologia, tá? Que são coisas que são super defasadas na nossa educação pública. Pode falar. Deixa eu tirar essa blusa de frio, que agora eu comecei a ficar calor. Fala. O cursinho vai começar a fazer umas lives a respeito de livros, né? A gente vai comentar alguns livros, isso pode partir para filmes também e tal. Mas aí a proposta da primeira live, eu já vou falar aqui, que é uma coisa que já está praticamente certa, é a gente comentar o livro de Albert Camus, A Peste, que é bem relacionado ao que a gente está vivendo agora. É excelente, é um excelente livro. Então, faz várias analogias que a gente pode interpretar no momento atual e aí a galera já aproveita para não perder essa livezinha que vai rolar e vai ser bem show. Ó, gente, muito popularmente falando assim, vocês vão nos caras famosos, gente. Aquela pessoa que você ouviu alguém falando no ônibus, que o cara é famoso. Então, assim, Nietzsche. Eu falei de Bauman já. Hobsbawm é um excelente cara para situar a questão da civilização, sabe? Hobsbawm, as teorias dele, é como nós nos formamos. Freud, um excelente cara para vocês entenderem a parte psicológica, para embasar essas teorias. Então, ó, se a minha internet cair, vocês me avisam, vocês gritam, ou mandam uma mensagem para chegar aqui. Então, sempre procura esses famosões que não tem erro. Platão, Aristóteles, a galera da Grécia Antiga, sabe? Tem muita coisa, entendeu? Por que a gente fala amor platônico? É por conta de Platão. Aí vocês podem pesquisar isso, se interessem, sabe, pelos temas. Não precisa, Helena, não tenho tempo. Não precisa ficar igual um louco também, comendo tudo que aparece, lendo tudo que aparece. Vai devagarzinho, vai no seu tempo, principalmente em época de pandemia. Essa semana aí, a Carol me mandou uma redação para corrigir. Eu falei, ó, não tô bem. Quero ficar deitado na minha cama, quero ver um filme, Não tem problema. Mas vocês têm que saber que vocês têm algumas obrigações e responsabilidades. Que o objetivo central de vocês é passar no Enem no ano que vem. Então, nesse ano que vem, né? Desculpa, ano que vem. Então, foquem de fazer, sei lá, um pouquinho. Estuda 1h de manhã, 1h30 de manhã, 1h30 de tarde, 1h30 de noite, entendeu? Leiam coisas diversas. Às vezes não tem tempo, eu recomendo ler os livros por inteiro, entendeu? Mas às vezes não tem tempo, pega umas resenhas, tenta entender, lê sobre a história daquela pessoa, entendeu? Tem tanto nome, tem Rousseau, tem Lacan, tem muita gente que é daquela galera lá, né, europeus, velho, os bons. Tem muita gente recente, contemporâneo, muito bom também. Recomendo pesquisarem, lerem. A gente pode fazer uma aula, igual a Carol falou que vão começar as recomendações, posso preparar uma aula de recomendações, o nome de livros, nomes de filmes. Tem filmes históricos que ajudam muito. Quando vocês querem assistir filme para embasar, peguem filmes históricos, entendeu? Então, filmes que tratam de guerras, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, tem o Discurso do Rei, tem Cartas de Ojima, tem filmes excelentes que são, sei lá, dos últimos 20 anos que tratam de coisas muito boas, para quem não gosta de filmes antigos, mas tem filmes antigos muito bons também. Um deles é o meu preferido, que Ih, gente, deu um branco agora. A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um excelente filme, é um filme de 3 horas em preto e branco. Odeio, Helena.
Não tem problema, não assiste. Mas trata da Segunda Guerra Mundial, trata do nazismo, trata dessas coisas. Então, é um excelente filme para você captar a história de forma leve, entender o que aconteceu, entendeu? Sem ter que, às vezes, ficar horas e horas e horas lendo no computador, tá? Mas voltando, questão do título, que a gente parou nele. Ele só começa com letra maiúscula. Não é assim, sei lá, vamos supor que o título é... deixa eu pensar em alguma coisa rápida. Quando a cabeça está ocupada assim, a gente não pensa, tem que focar. Mas deixa eu pegar... Vou fingir que é o tema, tá? Só para eu dar como exemplo. Os problemas da educação pública no Brasil. Eu não escrevo os maiúsculo, problemas com P, maiúsculo, da educação com E maiúsculo. Não, gente, é só a primeira letra da frase é maiúsculo. Tudo é minúsculo depois, se tiver que escrever um título. E depois que está tudo minúsculo, se tiver um nome próprio, se tiver um nome, né, de um local, um país, alguma coisa no seu título, aí sim, nome com letra maiúscula também. As regras do maiúsculo e minúsculo se aplicam normalmente, tá? A questão que eu estava falando de... eu esqueci. Tá. Pode falar. Você vai falar, por exemplo, de um órgão público, sei lá, Ministério da Educação, alguma coisa assim que tem um mal. Então, vou falar disso com você. Eu coloquei aqui como observação de falar. Alguns textos de vocês, muitas vezes vocês esqueceram de colocar o significado da sigla, e se colocaram a sigla, tipo o MEC, tá errado. É aquilo que eu falei, vocês escrevem para alguém. Aquela pessoa sabe o que é MEC? Então você tem que colocar. O Ministério da Educação, abre parênteses, MEC, fecha parênteses. Deixa eu lembrar aqui. Até 3 letras, todas as letras serão maiúsculas. Então, MEC, as 3 letras serão maiúsculas. E letra de forma. Perdão. Voltou? Mas aí, aproveitando que cortou, mas igual você falou, as 3 letras maiúsculas. Eu acho que foi isso que você falou de cortar. Isso. Quando eu vou escrever ministério, é o M maiúsculo, da educação, é o E maiúsculo. Isso. O órgão, você escreve o órgão com as letras maiúsculas nos lugares certos, nas primeiras letras de cada palavra. Aí, em frente ao nome, por exemplo, segundo o Ministério da Educação, M maiúsculo, E maiúsculo, você coloca, abre parênteses, M, C de letra de forma, tudo caixa alta, né? Tudo maiúsculo, fecha parênteses. Aí, por exemplo, UFES, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, o U é maiúsculo, o F é maiúsculo, o E e o S. Abre parênteses, escreve U maiúsculo, F, E, S minúsculo. Já na discursiva, na cursiva, e só o U é maiúsculo. Quando tem mais de 3 letras, você escreve a sigla. Helena, mas tem siglas que não funcionam. Sempre só escreve as siglas como se fosse uma palavra, igual UFES, quando funciona. Quando tem som, tá vendo? Você lê UFES, porque tem depois uma vogal, tudo funciona. Mas quando sei lá... O FRJ, por exemplo. Exatamente, tudo maiúsculo. Porque não funciona, não vira uma palavra. É realmente uma sigla que você lê a sigla, UFRJ, você não lê UFES, entendeu? Vocês conseguiram entender o som, sabe? De criar a palavra e manter só as letras. Quando a gente lê a letra, UFRJ, mantém caixa alta, tudo maiúsculo, tá? Aí, esse era um adendo. E, importante, dentro dessa questão de siglas, quando a gente cita alguém em qualquer texto, isso para a vida, tá, gente? Mas na dissertação também, você, por exemplo, eu falei do MEC no meu 2º parágrafo, então eu coloquei, primeiro eu falei, segundo o Ministério da Educação, eu coloquei a sigla e continuei escrevendo meu texto. Aí lá na minha conclusão, eu vou falar do MEC de novo, porque para mim ele vai fazer parte da solução também. Você já não precisa escrever Ministério da Educação e a sigla. Por quê? Lá em cima do seu texto, você explicou o que é essa sigla. Você está escrito lá, Ministério da Educação, MEC.
Você não precisa ocupar espaço de linha para explicar de novo. Você já mostrou para o seu leitor o que é. Então, lá embaixo, você só vai escrever. O MEC vai precisar fazer isso, entendeu? Vocês não precisam repetir os significados. O significado com a sua sigla tem que vir na primeira vez que ele aparecer. Se você falar de vários órgãos que têm siglas ao longo do texto, você tem que explicar cada sigla. Sempre o nome completo por inteiro vem antes e a sigla depois, tá? E aí, quando você for falar dele de novo ao longo do texto, você só fala a sigla. Vamos lá, deixa eu voltar. Ah, tá, a ideia que eu estava falando do título, que a gente estava no título, tá? Ele não é obrigatório, ele tem que ser curto, objetivo, evitar artigos, que eu já expliquei o que é. Como exemplo, que aí eu recomendo que vocês leiam, né? Muitos jornais. Títulos bons é como se fosse títulos de notícias, de reportagens do jornal. Como que fica? Igual aquele exemplo que eu comecei a dar, e a gente deu um breakzinho para falar dessas coisas. Por exemplo, o homem matou tal mulher na praia de Itapuã. A gente não fala assim. A gente fala assassinato na praia de Itapuã. Tá vendo? Não tem o artigo, não começou com artigo, começou direto com assassinato na praia de Itapuã. Esses exemplos de jornal em plataformas digitais são os moldes ideais para um bom título, tá? Então, se vocês lerem mais jornal, sucessivamente vocês vão captar melhor como funcionam esses títulos. Aí a questão da letra maiúscula eu já expliquei. Ele sempre vem centralizado, tá? No meio da linha. Por favor, pelo amor de Deus, não pulem linha. Não existe pular linha no texto do Enem, para nada, para nada. Você não pula linha de um parágrafo para outro, você não pula linha para começar o texto, vou pular linha 1 e começar no 2, mesmo que não tenha título, e você não pula linha para começar título, e não pula linha depois de título. Você não pula linha nunca, nunca. É desperdício de linha. E além de ser desperdício, porque você não sabe, às vezes seu texto vai render, você fala, não escrevo bem, acho que não vou conseguir, meus textos são sempre curtos. Vai saber Deus, baixa um trem lá em você e você escreve as 30 linhas. Entendeu? Não desperdicem linhas. E, dependendo da forma como vocês pularem, a banca pode entender como erro, tá? E tirar ponto por pular linha de forma irregular. Então, escrever o título, escreve na linha 1 e não pula linha e começa o texto. Tá? Por favor, eu recomendo para vocês, eu vi até um texto que veio até num papelzinho de exemplo, como se fosse uma redação do Enem, que tem as numerações, e a pessoa escreve ali dentro da caixinha, tem as margens. Se vocês forem fazer no caderno, recomendo até que vocês coloquem a numeração do lado, 1, 2, 3, até a linha 30, mesmo que vire a página, não tem problema, para vocês terem uma noção da quantidade de linhas, como que vocês estão trabalhando, tá? Eu coloquei em algumas correções que a receitinha de bolo que eu falei lá no início os parágrafos, que eu falei, introdução, desenvolvimento, 1 ou 2 parágrafos, conclusão. Né? O texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Gente, não existe texto com menos de 3 parágrafos. E, por favor, não existe parágrafo de uma linha. Não é um parágrafo, é uma oração, é um período. Então, parágrafo é aquilo que eu falei, tem continuidade, tem início, meio e fim, tem uma ideia central, tem uns argumentos, se for no desenvolvimento. Então, não existe parágrafo de uma linha. É só uma linha, não é um parágrafo. Então, tá errado. Vocês construam. A receitinha de bolo que eu dou, tá? Isso é receita. As coisas não são assim, não são fixas e são flexíveis, entendeu? Mas eu recomendo de 3 a 4 parágrafos, entre eles de 4 a 5 linhas. Vocês fazem as contas, entendeu? 4 parágrafos de 5 linhas dá 20 linhas. E ainda sobra para vocês fazerem parágrafos maiores. Você tem 10 linhas de margem de erro para vocês fazerem parágrafos de 6 linhas, tá? Helena. Aí, às vezes, por exemplo, sua introdução, pode falar. A folha da redação do Enem, ela é um pouquinho menor que a folha normal de caderno. Acho que eu vi isso. É um pouco menor. Um pouco menor, né? Então, acho que... Por isso que, assim, se vocês tiverem acesso à internet, eu recomendaria que vocês descobrissem qual é a margem, entendeu, Carol? Que aí desenha a margem. Sim. Lateral. Se a pessoa conseguir imprimir também, seria o ideal, né?
Seria, mas a gente sabe que não é a realidade da galera, o pessoal está em casa, não tem como sair para imprimir, evitar essas coisas. Se for o caso, tenta. Sempre tem, gente. Alguém joga no Google aí, vocês que estão comigo, vocês têm acesso à internet. Joga no Google e fala qual é o tamanho da folha da redação do Enem. E desenha, para reduzir um pouco, porque realmente a do caderno é bem maior e às vezes vai dar uma margem de erro. Então, para vocês não caírem nessa margem de erro, se for na folha de caderno normal, daquele grandão, de 10 matérias, de uma matéria mais grande, vocês usem até 20 linhas, tá? Sim, Para vocês terem essa margem da diferença. Tem gente Pode falar. que o problema não é escrever muito, né? Agora, tem outros que não. Acho que aquela primeira redação que eu te mandei, minto, a segunda, foi a primeira em imagem, que você até ficou meio bolada. Mas, Sim. mas a primeira em imagem, ele comentou assim na plataforma: tenho muita dificuldade de suprimir meus argumentos em apenas 30 linhas. Isso é chato. Entendi. Olha, vocês repararam que eu falo pra caramba. Imagina eu reduzir todos os meus pensamentos em 30 linhas. É chato. Eu fico frustrada. Mas é aquilo, né? Nós temos obrigações na vida. Essa obrigação, para entrar numa universidade, você tem que fazer o Enem. É uma obrigação, não é? Então, para você fazer uma... Então, é treinamento. Não, entendeu? É isso que eu tô falando com vocês. Coloquem, quem tem acesso à folha, quem tem como reduzir a folha, quem tem acesso à internet pesquisar, ver se tem, faz o enquadramento, testa ali dentro. Se não tem como, usa só 20 linhas do caderno. Gente, cuidado com letras grandes, tá? Letras grandes ocupam muito espaço e às vezes tem pouco conteúdo porque você não escreveu muita coisa, porque a letra é enorme, só enganou. Então, e cuidado com as letras pequenininhas, porque aí, muitas vezes você já concluiu seu texto, ficou muito legal, mas ficou um texto desse tamanhozinho, 10 linhas ali, 15 linhas. Olha, é o que eu falei até com a Carol mais cedo, entendeu? A redação do Enem, eles colocam como base, né, no mínimo 7 linhas, mas me perdoa, não existe redação. Você não pode chegar na sétima linha e falar, tô satisfeito, escrevi, tchau. Não existe, é o que eu tô falando. A receitinha do sucesso é 4 parágrafos, 3 parágrafos no mínimo, 3 parágrafos no mínimo, podendo chegar a um quarto, dependendo da quantidade de argumentos que vocês forem defender. Defendam no máximo 2, porque aquilo é um argumento por parágrafo do desenvolvimento. E de 4 a 5 linhas. Por que eu falo isso? Porque às vezes sua introdução vai ser curta. Você fez uma introdução de 4 linhas. Desenvolvimento você quer elaborar mais. Aí você faz um segundo parágrafo de 6, 7 linhas. Entendeu? Você pode. É por isso que eu tô falando, não tem a regra exata. Você só tem que fazer os cálculos. Se eu usei 4 linhas aqui, eu já usei 7 aqui, já deu 11. Como que eu vou segmentar? Eu preciso ainda de mais 2 parágrafos? Vai dar. Façam isso na cabeça lá na hora que vocês estão sentados. Vamos lá. Ainda estou falando de letra de título, né? Falei das letras maiúsculas. Pontuação, sabe? É complicado. Pontuação em título. Você pode fazer o título como uma pergunta, por exemplo. Fazer uma pergunta no título com um texto, com um ponto de exclamação no final. Só tem um porém. Você tem que responder essa pergunta no seu texto. Essa pergunta você tem que responder. Então, é mais uma obrigação, tá? E tem que tomar cuidado. Se o título for muito grande, às vezes você vai ter que usar uma vírgula. E, por favor, não existe ponto final. Não existe ponto final. Entendeu? Título é título. Não é uma oração, não é uma sentença, não é é um título. Não tem ponto final. Por isso que eu tô falando. São vários detalhes de pontuação. Como eu disse, ele é uma síntese, é um resumo de tudo que você abordou no texto. E eu falei da questão da pergunta. Então, é aquilo. Se vocês treinaram ao longo do ano, vocês gostam de escrever uma redação com título, e vocês estão seguindo essas regrinhas que eu disse, cara, excelente. Pode escrever seu título, vai com confiança. Você tem que ter confiança no que você está fazendo, tá? Mas se você está com medo, você acha que você pode errar, você acha que é mais um risco, você não está confortável com o tema, não escreve, comece direto o seu texto lá, tá? Lembrando, a paragrafação também é visual, vocês têm que dar o espaço do parágrafo, tá? Aquele primeiro tabzinho que a gente dá para começar a escrever, aquele primeiro espaçamento. Vamos lá. Agora a gente falou isso tudo, quase mais de 1 hora, né, de aula, para
para estruturação, eu coloquei alguns pontos. Carol, você vai me guiando, qualquer coisa a gente marca uma segunda aula. Mas eu coloquei agora o ponto como correção. O que a banca espera de vocês, tá? São as competências, são 5 competências para correção de um texto do Enem, de uma redação do Enem. E, sinceramente, é uma redação bem completa. A gente odeia, na verdade, eu não gosto do Enem. Eu acho que é uma prova grande, eu acho que é uma prova cansativa. Mas é assim que é, né? Então, a gente vai de acordo com o barco. Esse tipo de redação ajuda muito vocês depois, tá? Quando vocês aprendem a fazer um excelente texto, vocês vão se dar bem dentro da faculdade. Porque vocês vão saber escrever textos mais técnicos, vocês vão saber que ao longo da faculdade inteira é pedido pra gente dissertações, tá? Existe uma diferença entre dissertação e dissertação argumentativa. A única diferença é a questão dos argumentos. Na dissertação, na primeira, você não precisa argumentar. Então, é muito mais opinativo e informativo. E isso cai muito ao longo do seu curso inteirinho, principalmente, não digo que não tenha na exatas, tá? Muito pelo contrário. E a galera da exatas não dá aula para português, escreve mal pra caramba. Eu já digo isso, os futuros engenheiros de plantão aí. Vocês vão escrever na faculdade, depois no trabalho de vocês, depois para tentar um concurso tem redações, tem questionamentos, perguntas, né? Tem provas discursivas. Então, é importante, vocês vão acabar levando isso para a vida. Por isso se dedica um pouquinho. Tirando, gente, é a nossa língua. Sabe, é a nossa língua. O brasileiro, infelizmente, no geral, tá? Tô falando de vocês, no geral, há uma parcela gigantesca da população, entre estudados e não, os estudados também, não sabem falar o português. Não sabem utilizar a língua portuguesa. E é triste, porque a nossa língua, a nossa cultura, muitas vezes essa pessoa aprende uma língua estrangeira e se dá super bem e não sabe a própria. Sabe? É difícil, é muito difícil. O português não é fácil. Eu não sei tudo, eu tive que estudar muito para conversar aqui com vocês, tá? Eu não sei tudo, mas eu gosto. Quando a gente gosta é mais fácil, óbvio. Quem não gosta vai ser mais penoso, mas se você não gosta, você tem que saber a sua língua. Então, vamos aprender um pouquinho mais, dar valor para o português, sabe? Porque ele vai ser para o resto da vida. É para o resto da vida de vocês. Então, vamos lá. As 5 competências da banca. A primeira é a norma culta que eu falei lá no início, tá? O que é a norma culta? É a norma formal. E lembrem, a norma formal da escrita. Porque a gente tem uma norma formal falada que não necessariamente vai ser como a gente escreve, tá? Eu já dei esses exemplos lá no início para quem perdeu. E a segunda proposta, que foi o que eu falei com vocês, se vocês lerem o texto e lerem de qualquer jeito lá a temática, que foi a sugestão, né, de tema, e aí vocês entenderem de um jeito e o Enem quis dizer outro, para ele só tem um certo, tá? Nesse quesito de entendimento de temática. Não existe certo e errado na opinião de vocês, mas no entendimento, se eles falaram, igual deu o exemplo lá, da perpetuação da violência, não é a violência da mulher pura, é a perpetuação. Por que ela continua? Essa palavra faz toda a diferença. Então, prestem atenção, compreendam a proposta, o que o Enem quer dizer para vocês, e deixem isso claro que você entendeu. E aí você aplica os conceitos de várias áreas de conhecimento, que é isso que a gente está conversando. Eu dei até ideia em algum dos textos que eu corrigi, acho que a pessoa está online aí, não tenho certeza, mas acho que eu vi entrar, de que, tipo, o texto, né, a gente saber português, que a gente vai fazer um excelente texto. Vocês saberem um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. Então, às vezes, igual, teve um que era igual preconceito linguístico, né? Que foi o tema das redações que eu mais corrigi. Preconceito linguístico envolve o português, né? É a língua. Mas envolve história. Tem um histórico de preconceito linguístico. Tem a nossa história de colonização, de formação de país. Envolve geografia, tem os regionalismos. Envolve cultura, né? Os regionalismos já envolvem cultura. Cada canto do Brasil tem a sua forma cultural de viver, de falar, tem seus termos. Então, são várias áreas de conhecimento, geografia, português, história, arte, porque português, na literatura, entra em arte, que você pode abordar no seu texto, e isso é obrigatório, não é opcional. É uma competência que o Enem exige de você.
Saber trazer vários conhecimentos, várias áreas para aquele tema, tá? Para aquela temática principal. A terceira competência é a estrutura. É isso que a gente teve a aula inteirinha para eu passar para você. Essa estrutura é uma obrigação de um texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? É a estrutura do texto. Se você, igual eu falei com vocês, escrever uma poesia é 0. Se você escrever uma redação, é 0. Uma narração, se você escrever uma crônica, é 0. A estrutura é isso que eu passei para vocês. É ter paragrafação, é ter períodos, tá? É ter início, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E é ter todas essas questões da tese central, a sua opinião, né, que é a tese central, os argumentos que você vai trazer ao longo do texto e o embasamento desses argumentos. E depois a solução do seu problema. Ponto. Essa é a estrutura. Os mecanismos linguísticos, que o que é a construção de sua argumentação, que é tanto gramatical quanto de ideia, que é aquilo que eu falei com vocês. Todo texto tem que ter a conexão, né, dos seus argumentos, das suas ideias, e tem que ter um mecanismo gramatical, tem que funcionar. As palavras têm que funcionar. Igual, muitas das vezes eu li... Ai, gente, calma aí, deixa eu anotar um exemplo que eu coloquei aqui na frente. Uma conjunção conclusiva no segundo parágrafo. Você não tem que usar... vou tentar explicar. Quando a gente fala assim... Portanto, quando a gente começa uma frase, ou está no meio da frase, aconteceu isso, isso e isso, portanto, isso, isso e isso. Você está dando uma conclusão para aquela frase, para aquela situação. Quando você puxa essa conclusão, ela não combina lá na introdução, por exemplo, porque essa palavra é puramente para você fechar a sua ideia. Então, vocês estão usando mecanismos gramaticais nos lugares errados, às vezes, mas isso é uma aula de português, eu não vou entrar muito assim. Vocês podem até anotar as dúvidas, mandar para mim, depois vou deixar a Carol, ou manda para a Carol e ela me encaminha, mas isso aí já entra numa aula de português muito específica, porque demanda muito tempo para explicar, é muita coisa. Mas isso que eu quis dizer, esses mecanismos linguísticos de construção da argumentação, tanto de ideias quanto gramaticais, são competências. E a última é a proposta de intervenção. Aí o que eu estava falando. Se você escrever um texto impecável, falar, Helena, eu estava confiante, eu estudei essa temática que caiu, eu já tinha estudado uns autores legais, eu já estava com muita coisa na cabeça, eu treinei esse texto, eu dei sorte, entendeu? Eu fiz um texto legal, mas você chegou na sua conclusão e você esqueceu de dar a solução do problema, que é a sua intervenção. É 0, gente. O cara nem se importa que você não errou uma vírgula, que você não errou uma pontuação. Tem que ter intervenção no final. Muita gente se dá mal por conta disso, porque às vezes eu acho, por conta do momento do nervosismo, esquece da solução. Coloca lá, gente, início, meio, fim. Fim é a solução do problema. Ele te deu o problema. O problema é ele que te deu, tá? Então, tem que ter. Então, a gente terminou essa parte da aula que foi essa questão de estrutura, de correção, de como que funciona a banca, de como que funciona tudo, né? Agora, eu não vou entrar, eu ia até entrar, mas já vai dar para 1h30 de aula, né? A gente marca outro dia, eu marco com a Carol, mas eu vou deixar só uns pontos de observação, tá? Vocês podem estudar sozinhos ou me mandarem dúvidas depois, mas eu vou deixar uns pontos de observação que eu senti na correção de vocês. Pontuação. Da mesma forma como eu senti a falta de paragrafação, de fazerem parágrafos errados, cortar os parágrafos no momento errado, ou fazerem curtos demais, não ter o ritmo, a questão de pontuação. Português é um encaixe, assim, do falado com o escrito. Quando você tem um texto que você lê, você respira. Essas respirações são as nossas vírgulas. Está falando. São onde entrariam as vírgulas. Às vezes, vocês estão escrevendo um parágrafo inteiro sem uma vírgula, ou um parágrafo inteiro com 10. Essas 10 podem estar certas? Podem, mas é difícil. É muito difícil, ter 10 vírgulas ali, só se vocês fizeram muitos apostos, que são aqueles nomes que a gente coloca entre 2 vírgulas, sabe? Sei lá. A Marina, a menina mais alta da escola, a Marina, vírgula, a menina mais alta da escola, vírgula, fez isso, isso e isso. Isso é um aposto quando, né, o que veio anteriormente, que é a Marina.
Aí você já tem 2 vírgulas numa frase só. Então, por isso que eu tô falando, possível é, mas é muito difícil você ter tanta vírgula num espaço de tempo tão pequeno. Então, estudem muito pontuação. Estudem onde vai o ponto final. O ponto final é onde você conclui uma ideia, entendeu? Você escreveu aquela frase, você concluiu aquilo, ponto final. Não emenda um monte de coisa aleatoriamente. Não, ponto final. Não importa, Helena, mas foi uma linha só, eu já dei um ponto final, nem fui lá para baixo, não tem problema. Se a ideia daquele período, daquela frase está completa, ponto final. Se aquela frase está muito grande, na hora de você ler na sua cabeça, você está lendo lá no Enem, corrigindo o seu texto, e você respirou para ler, assim, né? Não, ali vai uma vírgula. É meio intuitivo, assim, vírgula é o trem mais difícil da pontuação. Tem muitas, sério, vírgula deve ter umas 20 regras diferentes para serem usadas. É muito complicado, por isso que eu falo, se vocês quiserem estudar a fundo, tem muitas gramáticas boas para estudar. Mas, e se a gente quiser ter uma aula só de vírgula, podemos ter. Mas é complexo, é complicado mesmo, mas respirando, respeitando as pausas, vira quase intuitivo, tá? Então, a vírgula pode ser intuitiva, pode ser assim, você sentiu ali entre uma vírgula, porque eu preciso parar para respirar, porque eu preciso, o texto está pesado, é ali que quebra. Mas, por favor, coloquei algumas correções. Não se separa sujeito do verbo. Nunca. Então, por exemplo, O Brasil fará uma intervenção, um lockdown na semana que vem. Eu não coloco o Brasil, vírgula, fará uma intervenção. Porque eu estou separando sujeito, Brasil, do verbo. Fazer, parar. Nunca separem o sujeito do verbo. Então, não vai vírgula nunca ali. Várias vezes vocês colocaram separando o sujeito do verbo. Só analisar, ali tem um verbo. Se vem um sujeito anteriormente, não separe. Tá, não vou entrar muito nessa questão, mas só para vocês entenderem. A pontuação dá ritmo, dá entonação para o texto e respeitem as pausas. Ela faz com que o seu texto possa ser muito bom ou ruim, porque ela vai dar coesão, coerência e a compreensão que o leitor tem que ter na hora de ler. Então, isso é o que eu estou falando. Se tiver um parágrafo de 6 linhas sem pontuação, aquele cara vai ficar perdidinho. Vocês já estudaram isso na vida, de tipo, uma frase que tem 2 sentidos? Se você colocar uma vírgula de um ponto final ali, ela tem um sentido totalmente diferente. Por quê? Essa faz a diferença. Às vezes você quer dizer uma coisa e quem está lendo vai entender outra porque não tem a pontuação no lugar certo. E é isso, ele substitui os gestos da fala. A gente está falando, está parando, está conversando, é igual ao seu texto, entendeu? Ele está parando, ele está conversando com o seu leitor, ele está ali. Você vai pontuando da maneira correta. Então, assim, os pontos que a gente mais usa, não são todas as pontuações, mas os que a gente mais usa é o ponto final, 2 pontos, parênteses, vírgula e, às vezes, ponto e vírgula e aspas. Então, quem quer estudar pontuação, quem acha que está defasado quanto a isso, foca nesses, tá? Vamos lá. Outra dificuldade que eu encontrei muito, a diferença de A sozinho, com A, para A com H. H, A e acento. É uma diferença complicada, mas é só vocês substituírem. Escrever uma frase e o seu sentido de frase daquele A quer dizer o verbo existir, ou o verbo ter, ou o verbo fazer em relação a tempo decorrido, tempo do passado, é A com H. Então, sabendo isso, você já exclui as outras possibilidades. O resto é A sozinho, entendeu? Então, assim, no Brasil, há 200 milhões de pessoas. No sentido de existem 200 milhões de pessoas. É A com H e acento. Tá? Há muito tempo que eu não dou uma aula. Esse A é o A de tempo decorrido, é o A de faz muito tempo que eu não dou uma aula. Então, é A com H e acento. Naquele carro... Não, deixa eu dar um exemplo de ter. Naquele carro há uma arma escondida, né? Tem ou existe uma arma escondida, entendeu? Esse sentido. Então, substituiu, testou. São esses 3 verbos, H, A, acento agudo que você vai usar. O resto, você pode colocar o A normal, que aí tem vários usos o A, né? Pode ser preposição, pode ser artigo. Então, como tem vários usos, vocês
delimitam assim. Pode falar. Beleza. Não, mas acabou. Acabou mesmo. Eu só para você ter noção, observação, assim, para eles, a questão de crase, tá, galera? Estudem crase, que envolve esse A também sozinho. Estudem a diferença de mais para mais com I, tá? Estão errando várias vezes isso. E a diferença dos 4 porquês, nós temos 4 porquês na nossa língua, falando não tem diferença nenhuma. Eu uso o porquê tradicionalmente, é um porquê só. É aquilo, a fonética, o som é um só. Por que isso, ou o porquê daquilo? Agora, escrevendo, nós temos 4 porquês. Vocês têm que saber a diferença e saber tratar eles dentro do texto. E uso das conjunções. Isso, conjunção é aula para, na verdade, é tema para umas 2 aulas de 1h30, tá? É muito complicado. E é muito importante. E está meio defasado na hora dos textos de vocês. Então, depois a gente conversa, depois então a Carol vai construir esse grupo com vocês, vai tirando as dúvidas e tal de português, a gente pode propor alguma aula futura, mas esses são os erros que vocês mais estão tendo, entendeu? A crase, cara, estou vendo o Raul perguntando aí, a crase é questão de prática também. Tem as regras e lembrar, tipo, nunca tem crase na frente de pronome pessoal. Eu vou dar a ela. Aqui, Marcelo deu de presente sei lá, a Mateus, não, a ele, não, é aquilo, a ela, a tu, a voz, não vai a crase. Na frente de pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não existe crase. Essa já é uma regrinha que ajuda, sempre vai ser o A. Essa crase da frente do pronome é o que mais deixa a gente na dúvida. Na hora de escutar, a gente fala, ali vai crase. Mas na frente do pronome pessoal, nunca tem crase. Já ajuda a montar o texto. E é isso, galera. Alguma dúvida? Por favor, não façam perguntas difíceis, não vou saber responder. Eu não li o chat enquanto vocês estavam... deixa eu ver como está minha bateria também. Eu não li o chat enquanto vocês estavam, eu tô vendo que tem muita coisa. Vou tirar até uns prints para eu... Ah, é? Não, tô me elogiando aqui, ó. Caraca, muito boa essa aula. Pode falar. Tem uma dúvida de uma aluna. Pode falar. Deixa eu ler aqui o que ela postou. Gostaria de tirar uma dúvida. Foi de uma redação que ela postou também para corrigir. Pediu uma sugestão. Nesse tema de redação, por exemplo, que o tema é saúde, como não repetir essa palavra se não há muitos sinônimos? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder. Tem um jeito, sabe? Quando eu era criança, porque hoje o mundo é outro, mas quando eu era criança, sabe o que e eu era apaixonada por português, sabe o que era dado na escola? Dicionário, velho. Vocês não têm dicionário hoje. Perdeu essa coisa do palpável, sabe? De ter um dicionário. Era obrigatório na compra do material escolar, para vocês terem noção. Hoje, ainda mas os alunos não têm a rotina, né? O hábito de usar o dicionário. O que eu recomendo? Quem tem um dicionário em casa, use. Abra todo dia aleatoriamente, assim, abrindo a tal página. Minha avó brincava comigo. Pronto. Esse dia, aí escolhe um dedinho assim, no vocabulário. Mais fácil da gente fazer substituições de palavras. Então, por exemplo, quanto saúde é uma palavra que realmente é difícil de substituir, mas a gente pode evitar usar. Eu não preciso falar, no Brasil a saúde é vocabulário, mas está muito escassa, ponto. A saúde é um tema muito importante para a nossa sociedade e as pessoas têm direito a ter acesso a ela, ponto. Aí, começando outra frase, uma forma de melhorar a saúde, entendeu? Vocês não precisam falar repetidamente, não quer dizer que você precisa substituir. O nome disso é sujeito oculto. Você já falou ali, entendeu? Então, a saúde é um dos pontos que precisa melhorar no Brasil. Ponto. Ela é um direito da sociedade
e toda a população deve ter acesso. Eu não lembro a frase que eu disse, que eu já estou ruim da memória. Então, quando eu uso ela, eu me refiro à saúde, eu evitei de repetir a saúde na segunda frase já. Então, em vez de ter 3 saúdes em 3 frases, eu já tenho 2. E se bobear, eu ainda consigo substituir ou ocultar a saúde da terceira se eu pensar melhor. Então, sempre leio os textos. Quanto mais repetido tiver, eu coloquei isso mesmo numa correção, assim. Não foi em questão à saúde, foi em relação a outro tema, mas não, é que eu tô falando com vocês, não precisa ter palavras difíceis, mas não precisa ficar também com as mesmas palavras ali, sabe? Num parágrafo só, você usar a palavra, sei lá, primordial 3 vezes. Pode falar, Larissa. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, a gente colocou uma frase. E eu tô te ouvindo mal, calma aí. Falando sobre a Pronto. saúde, né? A saúde como direito. Depois você pode se referir à saúde como esse direito, né? Pode. Se você agregando adjetivos ao termo, você pode ir usando os adjetivos durante o texto. Isso. Esses são os mecanismos linguísticos, tá? Do dicionário, né? Tá caindo um pouco, Larissa. Desculpa, peraí. Uma coisa que eu acho interessante a gente escolher um bom dicionário, mesmo que seja na internet, né? Então. Sim, é isso que eu ia falar. O dicionário físico é melhor, porque você tem essa brincadeira, tem um palpável. Mas vocês têm acesso à internet, quem tem? Pesquisa na internet, tem dicionários online muito bons. Só que vocês não podem pegar qualquer um, tá? Pegam os tradicionais, os famosos, que é o Caldas Aurélio, o Dício, o Aurélio. Sim, isso aí. Aurélio é o melhor. É o nosso tradicional, mas tem vários. Ruais. Mas, um outro instrumento que é interessante é aquele site sinônimos.com, né? Para eles usarem enquanto estão fazendo as redações agora, né? Treinando. Nossa, sinônimo salva, hein? Isso, sinônimo salva. Eu uso muito esse site de sinônimos, tá? Uso muito, porque eu escrevo poemas, então às vezes eu não quero repetir uma palavra e aí eu quero um sinônimo daquilo, mas não quero, porque não combina. Eu vou lá e procuro o sinônimo. Só que isso, gente, é natural. Aí fala, pô, Helena, mas lá não vou ter nada para pesquisar. Claro, vocês estudaram o ano inteiro, teve direito a pesquisar o ano inteiro. Essas coisas vocês vão estudando para ganhar, material. E aí, no final, você tem. Entendeu? O legal dos dicionários online, que é essa brincadeira que eu falei de abrir e ler uma palavra por dia, o dicionário online já te dá, muitos deles já te dão palavra do dia, uma palavra diferentona lá com significado. Anota, porque quando a gente escreve, que a gente está lendo, a gente fixa, tá? Então anota, faça limpo aquela palavra do dia da internet, lembra dela, entendeu? Eu nunca vou esquecer a palavra mais difícil que eu aprendi, eu acho que eu estava na primeira e segunda série, quando a minha professora falou e me explicou, eu fiquei assim, besta, foi obsoleto. Até hoje eu amo essa palavra, que é essa coisa assim do antigo, entendeu? Eu sou uma pessoa obsoleta, eu sou uma pessoa velha, eu não gosto de mexer na tecnologia, eu não gosto de estar aqui, ó. Eu sou, viu? Eu não gosto de estar dando aula no celular, eu gosto de quadro, eu gosto de giz, cara, eu gosto de giz ainda. Então, eu sou uma pessoa obsoleta, é uma pessoa assim, antiga, ultrapassada, ou você pode falar, aquele carro é obsoleto, ele é ultrapassado. Eu aprendi essa palavra criança com uma aulinha que foi assim, eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça, dias, e nunca mais eu esqueci. E ela é ótima para substituir esses antigo, velho, ultrapassado, que são palavras mais comuns. Então, às vezes, você já usou no texto esses 3 termos, aí chega no final, numa conclusão, e você finaliza usando obsoleto, entendeu? Sei lá, a ideia de ter um gênero sobrepondo ao outro, por exemplo, o masculino, né? O homem na sociedade, ter uma sociedade patriarcal, é obsoleta. É arcaica, é velha, ultrapassada. Então, é legal vocês terem interesse em estudar e estarem abertos para ganhar novos vocabulários, tá? Então, vocabulário pode ser de dicionário, pode ser de leitura comum, igual eu disse, pode ser do dia a dia, entendeu? Não é errar, não tem que ter vergonha. Tipo, li uma matéria na internet, lá não, é difícil, tá? Porque normalmente matéria tem que ser bem popular. Matéria que eu digo de reportagem de jornal. Mas li uma palavra, eu não sei o que é. Cara, várias vezes eu não sei o que é as palavras. Você vai e pesquisa. Mas isso parte de vocês. Eu só consigo ter o meu vocabulário porque eu tenho interesse. Pô, não sei o que é isso. Eu vou lá na hora e pesquiso no Google.
for na hora. E se eu não tenho internet na hora, eu escrevo a palavra, que eu sou a doida que anda com a caneta na bolsa, e se eu não tiver papel, eu escrevo na minha mão. Chego em casa, eu pesquiso que palavra é essa. Gente, parte muito de vocês. O interesse de vocês, quem vai fazer Enem é vocês. Eu já fiz, graças a Deus, passei essa vida. E vocês precisam estudar e estar interessados em aprender, tá bom? Hein, É isso. Helena, Se alguém tiver mais alguma dúvida... acho que Oi. outra coisa importante também é o rascunho, né? Porque às vezes não gastar o rascunho Boa. logo. Eu, por exemplo, eu tento sempre usar. Eu sei que o Enem é muito grande, né? A gente tem pouco tempo, mas eu tento fazer o desenvolvimento em algum lugar branco da prova para depois. Então, Que aí ainda podia levar lápis. Então, eu fazia o meu rascunho a lápis, eu ia melhorando, apagando, lápis e borracha na minha época. Hoje em dia é só caneta, né? Então, assim, às vezes eu podia escrever, vocês podem fazer o rascunho, sabe? Se vocês estiverem confiantes. E não tem problema nenhum você fazer o rascunho, ler e ir riscando, consertando. E ainda na hora de escrever o definitivo, você lê aquele parágrafo e fala, ih, aquela palavra ali não tá boa, não. E já substitui no definitivo, entendeu? O rascunho, o nome já está dizendo, é rascunho. Se você achou que está escrevendo, é com parcimônia, com calma, pensando muito bem no que vocês estão devem mudar, fazendo, entendeu? Então, minha dica, não é minha, que eu pesquisei para dar para vocês, é que a maioria das pessoas que se dão muito bem, entendeu? Só que na redação do Enem, fazem a redação primeiro, tá? A primeira coisa, quando chega no dia da redação do Enem, eles começam pela redação, não pela prova. Porque a prova te deixa nervoso, você tá com a cabeça mais limpa quando você senta na cadeira, você tá mais calmo ali e tal, você começa já pela redação. Essa é a dica de alguns estudantes que tiram nota 1000. Só que isso depende de pessoa para pessoa. Eu já sou o contrário. Eu gosto de fazer a prova primeiro e deixar a redação para depois. Por quê, Helena? Porque eu não sei, eu acho que ao longo da prova, algumas palavras que a gente lê nos enunciados, os textos, algumas coisas ajudam a gente a arquitetar uma possível redação no final. Já aconteceu comigo de escrever redação, eu acho, de concurso, quando chegar no tema da redação do concurso, tem uma questão lá dentro da prova que era parecida. Então, assim, existem essas duas possibilidades. Vocês têm que sentar, se acalmar e ver o que mais se encaixa para a realidade mental mesmo, psicológica de vocês. Se vocês acham, eu vou chegar no final, vou ficar desesperado, não adianta, é melhor fazer logo, por favor, façam logo. Se vocês acham, não, eu quero demandar mais tempo para minha prova, usar a prova toda, depois eu tenho que sobrar toda a redação, façam no final, tá? Então, a questão de conforto. As duas possibilidades têm prós e contras, veem o que mais se encaixa para vocês, tá bom? Pronto, mais alguém? Tô lendo aqui Ai, que bonitinho. Uhum. Raul, você é parente da professora? É meu irmão, galera. Não, é porque não sabe escrever mesmo, não. Tá aprendendo. É da engenharia, galera. Lembra aquelas pessoas da engenharia, pessoal, que eu falo que da exato é a Carol, entendeu? Que esquece muito o português, pensa só em número. Então, é esse povo aí, precisa estudar redação. te entregando aí, hein, Carol? Te entregou. Não, Carol me passou um textinho que ela fez essa semana, estava muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado a dúvida de muitos, assim, ou pelo menos ajudado vocês a construir. É como eu disse, são os primeiros passos, entendeu? É só a forma, é só o início. Tem muita coisa, vocês têm um ano inteiro para estudar, são as atualidades que vocês têm que manter. Tem muito português, cara. É aquilo, aqui é uma aula de redação. O português está dentro dela, mas não é uma aula de português. Tem muito português para estudar ainda, entendeu? Saber tudo, saber preposição, conjunção, verbo, tempos verbais, orações subordinadas, coordenadas. Olha que loucura, é muita gramática. Eu entendo que seja difícil, é pesado, mas vai dar tempo, a gente consegue, entendeu? Só ficar tranquilo, estudar muito, se dedicar.
Tinha uma outra observação que eu ia fazer em relação ao português, mas não vou lembrar agora, não. Minha cabeça tá boa, não. É isso. Se tiver mais alguma dúvida, se surgirem dúvidas depois que é normal, fiquem à vontade para me enviar, tá? Manda para Carol me encaminha, eu respondo, mando um áudio, faço um textinho respondendo. Quem teve redação corrigida por mim sabe que a redação veio com meia página, eu devolvi com 5, 6. E foi a correção, mais adendos, mais observações, mais sugestões, mais problematizações e mais uma carta motivacional. Então, não desistam, entendeu? É difícil, mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa, estamos aí. Já salvei o contato da Helena aqui, ó. E, meu Deus, já eu pra, começar né, a pedir o help agora. Já aviso, vou avisar igual eu aviso com a Carol. Carol trabalha comigo, né, gente? Eu já aviso, ó, não atendo número desconhecido, não respondo número desconhecido, manda pro meu e-mail. Manda pro meu e-mail. Vai ter que bloquear. Mas então tá bom. Tchau, galera.